Olá pessoal, graça e paz a todos do canal Formosa. Aqui é a missionária Cíntia falando. Como vai? Tudo bem? Quero aqui deixar registrado a minha fala sobre as coisas que vêm acontecendo, aí na atualidade, mas que não é legal de falar, porque tivemos aí, a morte da jovem Júlia, que morreu na Indonésia, foi fazer uma trilha, fazer turismo e resolveu entrar nesse desafio, que é de estar no topo de uma montanha para ver o sol, Normalmente eles vão para lá, assim eu vi pela televisão, que eles vão para lá para ver o pôr do sol ou o sol nascer, coisas assim, e era uma trilha bem difícil, que ela escorregou e caiu. Eu sei que o meu canal é pequeno, mas eu quero também aqui deixar registrado nesse vídeo meus pêsames a toda a família, meus sentimentos. Está repercutindo muito, E a gente sempre tira um aprendizado de toda e qualquer situação que se passa. Eu vi um vídeo do pastor Josué Gonçalves falando, sobre o caminho que ela percorreu e o exemplo, ele falando sobre o exemplo que ele deu, exemplos de como a gente não deve caminhar sozinho, E mais um exemplo que ele deu também foi sobre o guia, pessoa que está liderando um grupo, não abandonar uma pessoa, cuidar, ficar, e que a gente não ande sozinho, que possamos andar em grupos, E quem está liderando, nunca abandonar aquele que está caído ou aquele que está cansado. Foi exemplos que ele deu sobre essa situação da Júlia. Nós sentimos muito o que aconteceu com ela, está repercutindo bastante, nas redes sociais, e é impossível, não falar, não comentar. Eu, sinceramente, vi uma jovem cheia de vida, vendo na reportagem tudo que está se passando, eu vi uma jovem cheia de vida. E claro que ela não esperava que isso iria acontecer com ela, Porém, amados, fica aqui para nós um aprendizado de que as coisas podem acontecer. Eu até coloquei, na minha rede social, eu coloquei que eu gosto muito de ir para a cidade grande, de ir para o shopping. Eu não gosto de fazer trilha. Eu nunca gostei de fazer caminhada no mato, lugar isolado. Nunca gostei dessas coisas. Meu esposo, com as irmãs dele, gostam de fazer isso. Eu já fui com eles quando nós morávamos na Guiana. Já fui com eles, entramos dentro da mata e para ir ver uma cachoeira ou para subir bem no topo da montanha a gente foi, com a nossa filha pequena, carregando ela naquelas sacolas assim, carregador atrás assim na costa e um ajudando o outro. Realmente é perigoso, sobe e desce. Eu já fiz isso, mas eu nunca fiz isso com gosto. Fui para acompanhar, era a primeira vez, eu fui para ver como é que era. E eu, sinceramente, eu digo para vocês, eu não gosto de lugares assim. Não sou aventureira. Bom, quase todos os jovens, eu quando eu era mais jovem, eu gostava até de aventurar, mas nunca tive essa oportunidade na minha juventude de soltar de balão, de fazer trilhas, fazer essas coisas, não. Mas hoje, me conhecendo pessoalmente, não gosto dessas coisas, Gosto de lugares mais calmo, bom, agitado, mas só que calmo. Mas as coisas podem acontecer, mesmo dentro de um shopping, numa cidade grande, pode acontecer. As coisas podem acontecer e a gente não tem o controle de tudo.
o que a gente reflete, a gente fica com o coração triste, partido, porque foi uma jovem, né? Que morreu até fazendo aquilo que ela gostava, era um desafio ali para ela, né? E nem ela mesma esperava que isso iria acontecer com ela. Porque quando a gente sai para um passeio, para um local, o que a gente deseja é poder ir e voltar. Poder ir e voltar e contar o caminho que a gente seguiu, poder dizer, olha, era perigoso, mas eu fui, eu escalei, eu fui, era bem, o lugar era estreito, mas nós fomos até lá, vimos o pôr do sol, vimos o sol nascer, gente, foi uma aventura, fomos e voltamos, em segurança. É isso que a gente quer quando a gente sai para um passeio turístico, para uma aventura, né? Certamente era isso que a Júlia gostaria de ter voltado para contar a aventura dela e ela não pôde. Porém, meus amados, isso nos leva a refletir que qualquer momento você pode escorregar e cair. As coisas podem acontecer a qualquer momento. Você acha que está seguro no lugar? Não está. Ou porque você acha que está num grupo de pessoas. Ah, se acontecer uma coisa comigo, tenho certeza que essas pessoas vão me ajudar, vão, né, fazer de tudo. Eu não sei o que aconteceu, não estava lá realmente. Tentaram, né, enviar para ela o drone, mensagens e tudo. Percebemos aí uma certa negligência também. Porém, o que fica é termos cuidado. Termos cuidado para onde estamos indo, mesmo que é um passeio turístico, parece seguro. Fica o alerta para termos cuidado. Principalmente quando a gente vai em família, né? E pedir a Deus que guarde nossa vida, que guarde nossa alma. Eu abri aqui rapidamente no Salmo 34, verso 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que antes de você sair de casa, você peça a Deus que te livre de todo mal, de todo acidente, de queda, de morte. E que o Senhor proteja a tua casa, tema Ele somente. Não ande sem Jesus, sem Deus. Claro que as coisas podem acontecer com quem ama a Jesus, com quem ama a Deus, mas que o anjo do Senhor guarde a tua vida, a tua alma. Que ainda que você venha perecer ou te aconteça algo, você esteja consciente de que você saiu de casa, você orou, que o Senhor está guardando a tua alma, a tua vida. Nós não podemos aqui falar pela Júlia sobre a vida dela, nós não a conhecemos, só Deus a conhece. Só o Deus a conheceu e a conhece, porque Ele tem o controle em suas mãos. Lá no momento em que ela estava ali sozinha, né? Quando caiu e estava ali caída, né? Deu para ver nas imagens que ela estava, né, viva. Não sabemos se ela orou, pediu a Deus, que o anjo do Senhor aguardou, né? Cada um de nós temos o nosso momento com Deus, momento de reflexão, principalmente quando estamos passando alguma situação difícil, quando estamos às vezes sem saída. E eu creio que a Júlia orou, falou com Deus, e eu creio que o anjo do Senhor guardou a alma dela, a vida dela. E não para essa vida aqui, ela não está mais entre nós, né? Mas para a vida eterna. Mesmo assim fica o exemplo de não se arriscar e não andar sozinho, respeitar os seus limites. Fica o exemplo. E sempre saia, ainda que seja para um passeio, para o trabalho, para qualquer lugar, mesmo que sua cidade pareça segura, que a situação está sob controle, nunca saia sem antes orar ao Senhor e pedir para que Ele te guarde,
para que os anjos dele te guardem e te acompanhem, que guarde a tua vida, a tua alma. Fica aqui esse vídeo sobre esse exemplo, né? E um alerta para que possamos confiar no Senhor, andar sempre com Ele e termos tranquilidade no Senhor. Sobre tudo que acontece em qualquer lugar, qualquer situação, nós devemos estar somente apegados no Senhor. Não temos todas as respostas, tantas perguntas sem resposta, mas na palavra de Deus nós encontramos consolo, encontramos abrigo, encontramos respostas no Senhor, em Deus. Só Ele pode, naquilo que Ele quer nos responder, né? Que não estamos aqui, Deus não vai nos explicar tudo, mas nós estamos aqui para aprender a confiar no Senhor, pedir a Ele que nos guarde, guarde nossa família, que o Senhor console a família da Júlia também. Eu quis aqui gravar esse pequeno vídeo. Meu canal no YouTube é ainda pequeno, mas nada me impede de gravar um vídeo falando um pouco. Fica para nossa reflexão em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe. Tchau.